Hoje a gente vai conhecer aqui como é o raio-x do investidor brasileiro. Será que o investidor brasileiro está voando alto aí nos investimentos ou será que ele ainda está esperando a hora de começar? Bom, esse é um estudo que é feito pela Ambima há 8 anos, que é um estudo que vai mostrar o comportamento, aonde que o brasileiro está investindo, quais são as lições, tem muitos insights aí para a gente trazer aqui nesse vídeo para você. Então vamos lá, primeira coisa, será que a gente aqui na Foquemos, que cuidamos de gente investindo dinheiro, será que a gente já pode pensar em se aposentar? Ou a gente tem muito trabalho pela frente? Essa é a primeira reflexão aqui que a gente faz quando eu olho para um estudo desse. Então assim, sem enrolação, a gente vai mostrar aqui os pontos principais desse estudo que traz a gente para uma reflexão. Vamos lá. Eu vou deixar também o link aqui na descrição desse vídeo, se você quiser se aprofundar, né? É um estudo bem grande, e então se você quiser se aprofundar, tem o link aqui no vídeo. Bom, primeira coisa, primeiro aprendizado aqui que fala o seguinte: 37% das pessoas são investidoras no Brasil. Então isso dá mais ou menos 59 milhões de brasileiros. O lado aqui nosso da Foquemos, a gente olha para onde? Para quem não investe. No Brasil são mais de 100 milhões de pessoas que ainda não investem. Tem bastante coisa aí, tem bastante trabalho logo pela frente. Então agora veja isso aqui, que louco que é esse segundo aprendizado. Investir não é consequência de economizar. Então o que tem aqui? Tem muita gente que economiza o dinheiro e não investe. Deixa o dinheiro parado para depois usar mais para frente sem investir. Então aqui também tem 32 milhões de clientes potenciais aqui para a gente vender o nosso trabalho. E uma coisa, o terceiro traz uma reflexão que a gente já entende que é a área digital, né? Então a gente tem os meios digitais, estão muito ativos agora no comportamento financeiro. São 49% dos entrevistados aí investem através de aplicativo de banco. Então isso não tem como mudar, isso é crescente, né? O quarto item que eu quero trazer, ele mostra a população se dividindo em alguns perfis, em 4 perfis. Eu vou trazer para você aqui cada um deles. Então vamos lá, primeiro que é o maior e é o mais preocupante. 52% das pessoas não tem reserva nenhuma, ou seja, o cara não investe e ele não economiza. Ele vive absolutamente com o que ele tem. O segundo perfil é aquele que economiza, mas não investe. Esse aí é o que a gente tem que olhar muito direitinho para ele, porque ele não está tendo a informação. Então ele guarda o dinheiro e deixa guardado, deixa paradinho. 12% das pessoas. Outro público aqui que a gente tem que ajudar, quem investe em caderneta de poupança somente. São 20% dos brasileiros investe somente na poupança. Muitas vezes por medo, por falta de conhecimento. Estamos aqui para ajudar você com isso aí. Bom, e o último, que seria o ideal, é aquela pessoa que investe e diversifica, ou seja, ela coloca em diversos produtos. Coloca em imóveis, em ações, em fundos, em títulos públicos, privados. Então aqui são 17% dos brasileiros. Esse aqui deu para você ter alguma ideia sobre aonde você se encaixa nesse grupo aqui. Sabe aquele papo de qualidade de vida que todo mundo fala? Pois é, eu tenho um fato bem importante aqui nesse estudo que mostra o seguinte: metade da população brasileira relata sentir alto estresse financeiro. Presta atenção no que eu vou te dizer. Estresse financeiro afeta negativamente a sua saúde, o seu trabalho e o seu relacionamento. Ouviu? Pausa, volta. Escuta de novo. Se você está estressado com grana, muito provavelmente você vai dormir mal, tratar mal quem vive com você, e no trabalho também você vai ser uma pessoa que ninguém quer ficar perto. Presta atenção nisso se você não está passando por isso. Bom, 51% das pessoas em 2024 diz que tem alto estresse financeiro. Olha o quanto de gente, metade das pessoas. Então, e nesse estudo aqui, eles buscaram quantificar esse estresse. Então, assim, a gente tem que dar uma olhada aqui, ó. Novo índice de estresse evidencia disparidade entre nível autodeclarado e cálculo estatístico, ou seja, as pessoas
falam que estão pouco estressadas e na verdade estão mais estressadas. Então tem 51% que se declara muito estressada e aí 5% apenas falam que estão no mais baixo nível de estresse. Presta atenção bastante nisso. Bom, agora vem na parte do estudo uma parte que eu queria ver e conferir, que é algo que cresce muito no Brasil. Você deve ver aí, se você gosta de esporte, está em todas as camisas dos times de patrocínio, todos os estádios, nos aeroportos, que são as famosas bets. Pois é. O lado alarmante de cara que a gente vê é que 16% das pessoas que fizeram apostas consideram investimento. Tem um lado bom nisso aqui. No ano passado, nesse estudo, eram 22% que achava que é investimento. Isso é óbvio que está acontecendo, que está diminuindo, porque as pessoas perdem dinheiro, né? Então, se você perde dinheiro e considerava investimento, no ano seguinte vão te entrevistar e você não acha mais que é um investimento, que é um negócio que você perde dinheiro. Presta atenção nisso. 15% da população brasileira fez alguma aposta em 2024. Então, tem algo para piorar isso aqui. Pescada, você vai ter muito trabalho pela frente. Por quê? Porque quase metade das pessoas que apostam está endividada. No trabalho que a gente construiu aqui, esse ano faz 12 anos que a gente construiu a nossa empresa, olhando para a educação financeira, ajudando as pessoas a investir melhor. Aqui, todo mundo está ouvindo o meu puxão de orelha aí, dizendo, olha, a gente está num momento de muita oportunidade. Caprichem na hora de guardar o dinheiro, porque a taxa está alta, a bolsa está barata, não é indicação de investimento. Mas o momento agora de turbulência é muito bom para quem guarda dinheiro. E aqui as pessoas estão fazendo realmente a lição de casa. E a maioria dos brasileiros aqui está fazendo o quê? Tentando colocar dinheiro em bet para ver se... Qual é a primeira razão? Para ver se ganha dinheiro rápido. Né? Se tem um dinheiro rápido de retorno. A gente que estuda e lê sobre finanças e vê o comportamento das pessoas, a gente vê que esse é o pior caminho, né, para você fazer e querer enriquecer ou querer pagar uma dívida. Muitas dessas pessoas aqui no estudo dizem que estão endividadas, querem fazer bets para pagar a dívida. E aí acabam perdendo dinheiro e tendo mais dívida, o que é terrível. Agora uma coisa séria com relação a esse de bets, é esse item 9 aqui, dá uma olhada. São 3 milhões de pessoas que têm tendência ao vício quando faz uma aposta. Então muita gente que está lá, às vezes não é nem só pelo dinheiro, mas é pelo vício. E é um vício que você perde dinheiro. Toma muito cuidado nisso. Eu vou trazer até um quadro aqui que ele mostra qual é a média das pessoas que têm esse comportamento, né? Que tem alta tendência de vício. Vamos lá. Olha o gasto mensal com bets, que absurdo. Isso é a média. R$ 683. A média de idade de 33 anos, ou seja, não são pessoas muito velhas. Não são só os velhinhos que estão tentando fazer aposta. Então tem muita gente realmente jovem tentando dar aquele grande passo. E 21% dessas pessoas que são viciadas consideram bets como investimento, que é terrível. Aqui na parte de localização a gente vê a região Nordeste aparecendo também maior como a região Sul, maior que a região Sul. E agora um show que a nossa mulherada tá dando. Dá uma olhada. Esse viciado em aposta é 64% masculino e só 36% feminino. Só não, mas é um número muito menor de mulheres para um número parecido de investidores, né, que a gente tem no Brasil. E de número de pessoas também. Então, mulher, ajude o seu companheiro, o seu pai, o seu filho, o seu marido a sair dessa. E outra aqui, a parte final, a parte de classe social, que a classe C, que é a classe média, que é a que tem maior tendência aí de ter vício em apostas, são 53%. Bom, o último que a gente colocou aqui, o último item, as pessoas receberam a seguinte pergunta. Presta atenção e pensa você aí o que você faria. Você prefere receber um dinheiro agora ou esperar 30 dias e receber 15% a mais? Vou dar um exemplo em números. R$1.000 agora, hoje, ou 1.150 daqui 15 dias? O que você acha? Bom, a resposta deu 58% espera e 42% não espera, que é o dinheiro agora. Então, no perfil agora das pessoas que investem já, que são aquelas que diversificam,
esse número sobe para 72%, que espera. Ou seja, você mais educado financeiramente, você entende que hoje taxa de juros é um pouquinho acima de 1%, ou seja, de 1.000 você ganharia 1.010 se você tivesse com dinheiro investido, e agora ele te oferece 1.150, você espera. Para mim parece óbvio, mas o óbvio tem que ser falado, né? Então assim, olha a falta de educação do brasileiro, né? 15% num mês só para você receber, teria que ser uma resposta óbvia, é óbvio que eu espero, né? Vamos lá. Outros dados interessantes aqui para você, dessa média total aí da população que investe, né, de 37%, a maioria está na classe C. A classe C não é a que coloca mais dinheiro, mas é a que mais declara que tem investido aí o seu dinheiro. A classe A e B com 38% e a classe D e E, né, por motivos de não sobrar o dinheiro, ficam com 16%. Outro assunto também que foge um pouco do senso comum é esse da escolaridade. Dá uma olhada. A escolaridade, o ensino médio, as pessoas que estão no ensino médio investem mais do que as pessoas que estão no ensino superior. É um dado interessante. Mas o que a gente quer trazer aqui, talvez que é o principal, são 32 milhões de brasileiros investindo apenas na poupança. Não tenha vergonha se você está nesse grupo. Eu costumo dizer que quem tem poupança não tem que ter vergonha, porque tem um monte de gente que nem poupança tem. Não tem nenhum dinheiro guardado. Se você está nesse grupo, manda uma mensagem aqui para nós, procura a gente aqui na rede social. A gente tem o dever de te ajudar a investir melhor e com segurança, que geralmente é o que o cara que está na poupança está olhando, para segurança. Procura a gente vai ajudar você nessa aqui. Já finalizando, a gente tem os tipos de investimento utilizados no Brasil, para a gente ver como isso tem andado, né? Então, de 2021 a 2024, a gente tem a poupança aí por volta de 20 e poucos %. Mas ali os três de baixo, que é o títulos privados, fundos de investimento e moedas digitais, a gente está tendo um aumento. A gente tem um longo caminho pela frente, não vou conseguir me aposentar aí tão rápido. Tem muito ainda para as pessoas começarem a investir melhor e a investir mais. Um momento de reflexão falando de aposentadoria, 1 em cada 10 pessoas investem recursos com foco na aposentadoria. Esse número aqui é alarmante, sabe por quê? A gente tem que viver hoje, a gente tem que curtir hoje, a gente não sabe se a gente vai estar vivo, né, lá no futuro, mas a grande probabilidade é que você esteja vivo no futuro. Presta atenção nisso. 88% de quem é aposentado vive somente com aposentadoria. E adivinha? Vive mal. Ou seja, precisa de ajuda. Precisa continuar trabalhando, ou precisa de ajuda dos filhos, ajuda de netos. Então, esse é o cenário. Então, se você não quer estar nisso, você tem que fazer alguma coisa diferente, né? Você tem que começar a investir antes, já pensando nesse momento um pedaço, né, das suas reservas para quando você estiver mais velho, que você já estiver recebendo somente o INSS, é uma ótima pedida. E mais uma vez, a informação hoje é super aberta, super disponível. Aqui, onde a gente constrói uma empresa, a gente pega na sua mão, a gente pega na sua mãozinha, te ajuda a abrir a conta, define a estratégia e começa esse projeto com dois itens muito importantes: segurança e confiança. E é isso. Manu, gostou desse visual novo? Hoje tem uma banda que eu adoro e que a gente vai no show, uma banda chamada System of a Down. Estou super ansioso para curtir o showzão de hoje. Então, Manu, tá livre? Posso girar partida normal, sinal à esquerda. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.